Um dos períodos mais fantásticos da minha vida foram os anos que eu participei do Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, que a ciência pejorativamente chama de parapsicologia, como se fosse uma psicologia paralela, marginal, não valorizada, mas na realidade é psicobiofísica, psicologia integrada à biologia e à física, reunidas as três numa simbiose. Muito bem. Eu vi coisas fantásticas lá, sabe? Eu vi um pedaço de pau, um graveto, com um perfume intenso, que a 20 centímetros de distância você já sentia aquele agradabilíssimo aroma, que ficou perfumado depois que um sensitivo pegou nele. Sensitivo é o que a ciência chama de paranormal, como se fosse um cara que não é normal, ele está numa classificação paralela à normal, marginal. Não é, ele é um sensitivo, é um ser que sente mais do que a gente. Está menos bloqueado, desbloqueou, abriu a percepção, percebe coisas que o imbecil, idiota, ignorante, médio não percebe. E se espanta quando vê aquele cara falar coisas que ele não está vendo. O cara é que está vendo direito, você é que está cego. A realidade é essa. Muito bem. Entre os sensitivos mais interessantes que frequentaram o IPPP naquela época, era Nazé. Uma deles era Nazé, uma sensitiva que morava no Pina, ali no início de Boa Viagem, no Recife, né? Nazé tinha um problema, sabe? Ela não tinha papa na língua, não. Se ela chegava num ambiente e via que alguém tinha uma característica que ninguém tinha percebido, ela falava alto, independente do cara querer ou não que aquela característica fosse divulgada, né? Era um negócio meio chato, sabe? E ela não se continha, não. Porque ela acho que, devido à situação mental dela, naquele momento, naquela época, ela perdeu a noção, sabe, de regras sociais, etc. Isso aí estava num plano abaixo do dela, ela estava no éter, né? E sempre que havia reuniões, simpósios, congressos de psicobiofísica no Recife, americanos vinham, cientistas americanos que estudavam essa área, vinham para cá porque achavam que aqui tinha muito fenômeno interessante, sabe? E uma das vezes vieram os americanos, né? E houve uma parte lá do simpósio em que Nazé ficou recebendo pessoas e falando sobre coisas daquelas pessoas, quem queria ir lá, né? Porque Nazé não tinha papo na língua, não. Só que se a pessoa tivesse matado alguém, ela dizia, você matou fulano. Ela não classificava nem selecionava as coisas que ela ia falar, não. Ela falava tudo que ela estava vendo naquele cara. Então, o primeiro americano que sentou lá na mesa com Nazé para que ela dissesse alguma coisa sobre ele, ela disse, seu problema é que você está com câncer. O americano se espantou, né? Ele estava realmente tratando o câncer. O segundo americano que sentou, ela fez, seu problema é que sua mulher está lhe traindo. O cara se espantou, porque ela acabou de dizer que ele era corno na frente de todo mundo e ele realmente era corno. O que espanta no sensitivo é que ele é capaz de dizer coisas, rapaz, que você percebe que o cara tem que ter uma capacidade muito penetrante, além dos sentidos, para saber daquela coisa que é uma coisa muito secreta sua, que você nunca falou para pessoa alguma, né? Agora, o problema sério do sensitivo também é que essa sensibilidade que ele tem não se manifesta a todo momento na vida dele, não. É de repente, ele está de bem com a vida e tal, e chega aquilo para ele usufruir, né? Então ele se torna, naquele momento, um sensitivo. Mas a vaidade humana faz com que, se alguém aparecer consultando ele numa hora em que ele não esteja, ou não tenha o fenômeno em ação nele, ele não reconhece isso não. Ele não quer dizer para a pessoa que é um fenômeno que ele não domina, não. Ele finge que está com o fenômeno e mente. Então, às vezes, você vai consultar um sensitivo e o cara pode estar mentindo para você, sabe? E você vai achar que aquela mentira que ele falou é verdade. Isso é problemático. Sempre que for consultar um sensitivo, é bom você ir acompanhado de alguém que tenha conhecimento de psicobiofísica para servir como auditor, sabe? Para evitar que você caia em armadilha, porque a pessoa que tem conhecimento de psicobiofísica pode fazer certas perguntas ao sensitivo para perceber se ele está ou não no fenômeno, né? Essa questão me lembra muito o fenômeno da criação, sabe? A criação também não parece ser do indivíduo, não.
tudo indica que a criação é algo que chega quando o indivíduo está de bem consigo mesmo. Uma vez numa entrevista com Hermeto Pascoal, que é o maior, ou era, não sei se já morreu, percussionista do Brasil, acho que já morreu, infelizmente. Jô Soares perguntou assim: Hermeto, é verdade que você compõe em todo canto? Você, qualquer lugar que está fazendo composições? Ele fez: não, Jô. Sim, aí Jô perguntou assim: inclusive você anda com papel e lápis para sempre estar compondo nos lugares onde você está? Eu disse: não, Jô. A verdade é que eu, de repente, chega uma coisa boa para mim, e se eu não escrever ela, depois eu esqueço. É basta eu estar de bem comigo mesmo, estar num ambiente agradável, chega, as inspirações chegam, né? Pepeu Gomes disse a mesma coisa, só que quando queria compor, ele esperava estar num momento de bem com ele mesmo, ia para um canto isolado e as músicas surgiam. Joan Baez se apaixonou por Bob Dylan porque disse que as letras das músicas dele são lindas e que ela concorda com tudo aquilo. Aí ele disse: minha filha, aquilo, nada daquilo é meu, não. Tudo aquilo chega quando eu estou fazendo a composição. Eu não penso nada daquilo que está nas minhas letras. E Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Poesia devido às letras dele e nem sequer foi lá receber, não deu a menor atenção. John Lennon uma vez disse a um fã, sabe, que as coisas que ele botava nas músicas dele não eram o que ele pensava, não. Eram coisas que chegavam quando ele estava compondo. E o ícone da esquerda, Geraldo Vandré, disse numa entrevista que não pensava nada daquilo que estava escrito nas letras da música, para não dizer que não falei de flores. Tanto que a esquerda se afastou dele, né? Aí inventou mil desculpas, disse que ele levou a lavagem cerebral, etc. Não. É que a criação não é do indivíduo. O indivíduo é um meio que recebe a criação. A criação está no ar. As ideias surgem por quê? As ideias surgem porque o momento pede. Um momento está pedindo numa certa região uma ideia, chegam ideias para aquela solicitação da região. Por isso que, às vezes, uma mesma ideia surge simultaneamente em vários lugares. Você vê que a Fórmula 1 tem vários motores diferentes, construídos por marcas diferentes, que na estrada dão o mesmo resultado. Vários aviões de guerra diferentes, nos países diferentes, têm o mesmo desempenho. E outras coisas assim, invenções são feitas simultaneamente em vários países, né? O radar foi criado em vários países, independentemente, etc. Então, por que a ideia surge? Porque o momento pede.